Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa 14ª live com um tema muito mais do que especial, né? E aí, você já ouviu falar de TDAH? Bom, esta live, né, é um projeto que começou bem pequenininho na nossa unidade escolar, a Escola Estadual Professor Iracema de Oliveira Carlos, e que se tornou um projeto grandioso, com grandes convidados e temas muito relevantes, né? É uma maneira da gente estar próximo, mesmo distante. Então, hoje nós vamos começar com a apresentação dos nossos participantes. Primeiramente, das nossas queridas professoras, a professora Natália. Ela tem formação em Ciências Biológicas e é bacharel em Meio Ambiente pela Uniesp, Faculdade de Taquaritinga, e tem 7 anos de experiência na educação. Boa noite, Ná! Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite, né, para discutir um tema tão relevante. Muito obrigada, Ná. Agora vamos falar com a nossa médica veterinária. Sim, a Ana Cláudia, gente, para quem não sabe, ela é formada médica veterinária e bióloga pela Unesp de Jabuticabal. Ela é mestre em patologia pela Unesp, com especialização em pedagogia e didática, e tem 11 anos na educação. Boa noite, Ana. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês num assunto tão importante e que eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais, professores, nesse momento que a gente precisa ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos alunos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. E agora, né, a nossa escola está muito honrada em receber o doutor Marco Antônio Arruda, né? Ele é neurologia da infância e adolescência, mestre e doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade, coautor de livros, entre eles um que é super famoso, que é o Levados da Breca, um guia sobre crianças e adolescentes com TDAH, e mais de 30 publicações em periódicos internacionais indexados. Em 2006, ele introduziu no Brasil a neurociência da educação, com a criação da comunidade Aprender Criança, e ele é diretor do Instituto Glia. Muito boa noite, doutor Marco Antônio Arruda. Boa noite, Mariana, boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não conversava com pais e professores, e essa quarentena, né, o isolamento social acabou
aumentando esse apetite, essa vontade de estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada. Pessoal, gostaríamos de agradecer todos que estão presentes na nossa live, agradecer a nossa diretoria regional de ensino, o nosso diretor Matheus, a nossa dirigente Maristela, nossos professores, alunos, pais, núcleo pedagógico. E lembrá-los que vocês podem deixar as suas perguntas nos comentários. Nós temos 2 professores, a professora Marielle e o professor Mário, que vão estar fazendo a mediação. Eles são os mediadores dos comentários. Então, vocês podem deixar as perguntas, que nós teremos 2 momentos para conversar com o Dr. Marco Antônio Arruda sobre as suas questões. Bom, vamos começar o primeiro momento, então. Hoje a gente vai conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que ele é um transtorno neurobiológico com grande participação genética que tem início na infância e que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida. Então, doutor, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre o TDAH e a diferença, né, de dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Muito obrigada pela participação. O doutor vai projetar uma tela, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a tela vai chegar. Vamos lá. Certinho, muito obrigada. Agora é com o senhor. Então, a pergunta era se o pessoal sabia o que era TDAH, né? TDAH é a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai dar uma navegada nesse assunto que tem a ver com desenvolvimento infantil, tem a ver com saúde mental infantil, tem muito a ver com como o cérebro funciona e, naturalmente, vocês, sendo capacitados nessas áreas, os pais, os professores, os educadores, de uma forma geral, passam a ver a intervenção na educação de uma forma mais ampla, mais aprofundada e baseada em ciência, baseada em neurociência, baseada em pesquisa. Eu não tenho nenhum conflito de interesses com a indústria farmacêutica para essa minha apresentação, mesmo porque também não vamos falar sobre medicação. Se fosse definir o TDAH, como que eu definiria? Nós não estamos falando aqui de um problema de educação errada, um problema psicológico, um problema emocional. Nós estamos falando de um transtorno mental neurobiológico, ele tem bases neurobiológicas, que a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Então, ele tem alta prevalência, estudos nossos mesmos, aqui no Brasil, mostrando uma prevalência perto de 4%. No mundo, em torno de 3% a 8%, a gente encontra estudos populacionais com os mesmos resultados. Isso independe de cultura, do mundo oriental, ocidental, ou até estudos que mostram essa mesma prevalência em tribos indígenas bem afastadas da civilização, confirmando os aspectos aí neurobiológicos desse transtorno. Ele tem grande impacto, porque, como vocês verão, além de provocar dificuldades de atenção, problemas comportamentais e outros aspectos que a gente vai aprofundar, ele impacta não só a criança, porque é um transtorno de vida inteira, não é? É um transtorno que vai mudando o impacto dele ao longo das idades. Isso a gente também vai ver um pouco. E esse impacto ele não se restringe ao paciente, seja ele criança, adolescente ou adulto. O impacto também, o prejuízo,
ele é sentido também na própria família e em toda a comunidade. O início é sempre na infância. A gente não existe TDAH que começou na vida adulta. Para ser TDAH, esse transtorno neurobiológico cerebral, não é? As manifestações sempre têm início lá no início da vida, na primeira infância. As manifestações clínicas são variadas. Não vamos pensar apenas em hiperatividade. TDAH, para muita gente, é sinônimo de hiperatividade, da criança que não para quieta, muito agitada. Não é bem assim. Existem formas de TDAH, como o da menina, geralmente na menina, que não tem hiperatividade, mas praticamente só desatenção. Então, tem formas clínicas variadas, que a gente também vai ver. O diagnóstico é clínico. Quando a gente fala em TDAH ou fala em autismo, são situações médicas que você não tem um exame de laboratório que vai te dar o diagnóstico, como hepatite, como o COVID, um exame de sangue que traz o diagnóstico. Não, o diagnóstico é mais complexo, por isso é um diagnóstico para especialistas. Você precisa checar critérios que são usados no mundo inteiro, muito pesquisados cientificamente, para ver se aquela criança em questão preenche esses critérios. Esses critérios são muito confiáveis, a gente irá também mostrá-los, e extremamente confiáveis, usados no mundo inteiro. E um transtorno que tem um tratamento específico, seguro e eficaz. Como que se manifesta o déficit de atenção? Ele vai se manifestar de várias formas. Pais percebem de uma forma, professores de outra, talvez de uma forma mais sutil, porque é dentro da sala de aula que a criança existe a maior demanda de atenção. Às vezes, os pais vendo essa criança em casa, brincando, na agitação do dia a dia doméstico, muitas vezes não percebe que essa criança tem dificuldade de atenção, e às vezes é o professor que nos ajuda a definir esse tipo de sintoma, se está havendo ou não. Essas são algumas frases que a gente escuta de pais e professores no dia a dia. Olha, parece que essa criança não ouve. Muitos pais, até quando a criança é pequena, chegam a levar essa criança para fazer teste de audição, porque fala e parece que a criança não escuta. Sonha acordado, vive no mundo da lua, não termina as suas tarefas, ou demora demais. Por exemplo, a criança vai tomar banho e ela não consegue seguir aquela sequência necessária. No meio daquela sequência de tarefas, abrir o chuveiro, se molhar, se ensaboar, se molhar, enfim. No meio dessas tarefas, a criança se distrai e daqui a pouco está lá ensaboando o box, né? Ou brincando com o shampoo. Então, isso é a mesma coisa para se trocar. Então, são crianças que a desatenção às vezes se manifesta dessa forma, de não conseguir levar uma tarefa sequencial até o final. Não termina uma atividade, já passa para outra. É comum, pelo déficit de atenção, perder as coisas, esquecer onde guardou, ou mesmo referir dificuldade de reter conhecimento. Isso é uma manifestação de desatenção, mas tem a ver com o que nós vamos chamar aqui de memória operacional, que é uma memória de curto prazo. Por exemplo, você pedir para... Isso faz parte da minha anamnese, né? Quando eu consulto essas crianças. Olha, se você pede 3 coisas para ele, vai lá no quarto, Renato, e pega isso, isso e isso. 3 coisas. E, de repente, quantas que ele traz? Ele traz todas. Ah, doutor, ele volta e pergunta tudo de novo o que era para ele pegar no quarto. Ou então eu peço 3, ele me traz uma só. Isso é memória operacional, uma memória de curto prazo, ela tem uma duração curta no cérebro e depende muito de atenção.
E se existe atenção, só depois que essa memória de curto prazo vai para áreas mais profundas do cérebro e ela é, então, aí armazenada para um médio e longo prazo. Então, o déficit de atenção tem, assim, ele permeia tudo que a gente faz, né, no dia a dia. E se a gente for procurar esse tipo de informação, sempre acaba encontrando quando existe o déficit de atenção. A hiperatividade não, a hiperatividade é mais evidente, não é? E muitas vezes é a principal causa de procura da consulta médica. Então, a criança que não para sentada na carteira, não para quieto para nada, nem para tomar as refeições. É elétrico, doutor, ele parece ligado no 220, escala demais, fala demais. Então, acho que muitos professores, ouvindo eu falar aqui, já devem ter lembrado de vários alunos que passaram ao longo dos anos aí nas suas salas, né? E porque a hiperatividade ela é mais marcante, com certeza. E ela tem fases diferentes, isso é muito interessante. Imagina mães que têm vários filhos e um deles tem TDAH. E você perguntando, ela diz: olha, doutor, é verdade, esse menino já na minha barriga se mexia, se movimentava muito mais do que os outros. Então, a hiperatividade muitas vezes está presente já dentro do útero, antes da criança nascer, mostrando esse caráter biológico do problema, né? Essas crianças, no primeiro ano de vida, é muito comum, principalmente nos primeiros meses, a gente encontrar o que a gente chama de síndrome de hiperexcitabilidade. São crianças muito irritáveis, choram exageradamente. O choro, às vezes, é desmotivado, a criança está seca, está alimentada, não está com frio nem com dor e está chorando. E difícil de você consolar. Esse bebê hiperexcitado, que tem grande chance de, no futuro, de ter TDAH, não é? Esse bebê é um bebê mais sensível à luz, a sons, assusta com facilidade, ele é hiperexcitado. E o que é interessante é que, muitas vezes, geralmente o pediatra passa alguma medicação com efeito sedativo e o efeito é exatamente o contrário. Ou então, antialérgicos. Antialérgicos têm um efeito sedativo, dão sono, né? E nessa criança não. Olha, doutor, foi eu dar tal antialérgico e aí que ele não dormiu, ficou acordado a noite inteira. Um efeito contrário do que é esperado. Isso é comum da gente ver na história de crianças com TDAH. E mais adiante vocês vão entender por quê. O desenvolvimento motor é rápido. Muitas vezes essa criança começa a andar com 9, 10 meses de idade. No entanto, depois de 2, 3 anos, quando você tem condição de avaliar melhor a coordenação, você observa que ela tem alguma dificuldade de coordenação fina e mesmo de equilíbrio. Mas nada marcante que os pais cheguem a notar. Mas se você perguntar, muito frequentemente refere, olha, meu filho é meio desajeitado, é meio desastrado. É como um elefante numa loja de cristal, às vezes. Então, isso faz parte também da história. O que a gente observa ao longo da primeira década de vida é que essa criança, a hiperatividade vai desaparecendo. E o que fica mais evidente é a dificuldade de atenção, o déficit de atenção, a impulsividade e outras dificuldades. O que a gente observa com frequência também desculpa que eu passei aqui, mas o que a gente chama de movimentação parasita. Então, são movimentos corporais sem uma função. Então, por exemplo, a criança fica batendo os dedos ou a caneta na carteira, ou fica balançando os pés e, às vezes, incomodando os outros. Movimentos do corpo sem nenhuma função. Isso é também manifestação da hiperatividade. A impulsividade é o terceiro componente maior, né? Então, nós vimos aí os componentes maiores: desatenção,
hiperatividade, que nem sempre está presente, e impulsividade. A impulsividade ela vai se manifestar também de forma mais impactante, porque pode fazer com que essas crianças, embora sejam carinhosas, afetuosas, muitas vezes no impulso elas se tornam agressivas e chegam a bater num colega ou mesmo tentando agredir pessoas figuras de autoridade e muitas vezes em seguida ele já está ali se arrependendo, né? São impacientes, é difícil esperar a vez delas numa... Alô? Difícil esperar a vez delas numa fila. Funciona certinho, tá, Ruda? Oi, não... Tá tudo certo. Tá tudo certo? Ah, só elogios. Só elogios. Pode continuar, doutor. Tá bom. Obrigado. Responde antes que a pergunta seja completada. Interrompe a conversa dos outros, é difícil para ela esperar a vez dela. E muitas vezes ela faz e só depois pensa no que fez, não é? E muitas vezes faz coisas erradas. Isso é o básico, eu costumo brincar dessa forma, né? É a ponta do iceberg, é o que a gente consegue enxergar, o leigo, especialmente, é a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas aí a gente vai entrar por 5 minutos, 10 minutos no máximo, no curso avançado de TDAH. O que o especialista procura, o que dá segurança para o especialista no diagnóstico? É o que não aparece na superfície, que é o que a gente chama de funções executivas. Funções executivas a gente usa no dia a dia, desde para se trocar, tomar banho, até para escrever uma tese, tá? Para tudo na vida, tirando situações em que essas funções, essas atividades passam a ser automatizadas. Então, um conjunto de habilidades mentais interdependentes, uma depende da outra, que vai regular nossa capacidade de aprender, cognição, vai regular nossas emoções e vai regular o nosso comportamento. Pouco importante isso, né? Para o desenvolvimento da criança, para o funcionamento da criança, para a saúde mental e aprendizado. E essas funções, elas vão ser construídas, vamos dizer assim, a partir de experiências adquiridas com a vida, com o objetivo de realizar ações no presente ou atingir metas futuras, de forma voluntária, independente, organizada e orientada para metas específicas. Esse é tudo que um pai e uma mãe quer para um filho, né? Que nunca soube que chamava função executiva, mas esse é o nome. A gente vem pesquisando função executiva já há alguns anos e a gente trabalha com esse paradigma de 11 funções. Vocês vão entender, acho que vão entender bem. A primeira delas é objetivar. O que é isso? É a capacidade da criança, antes de iniciar um conjunto de ações, ela estabelecer um objetivo, saber o porquê que ela está executando aquelas ações. Em sala de aula, muitas vezes, esse tipo de criança que tem essa dificuldade em função executiva, que tem TDAH, você pergunta, ela está fazendo alguma atividade, você pergunta qual o objetivo, ela não sabe responder. Tá? Então, estabelecer um objetivo. Para ela alcançar esse objetivo, ela precisa ter a segunda função executiva, que é de planejamento. Ela tem que planejar ações para atingir o objetivo. Crianças, por exemplo, com dificuldade de planejamento. A criança quer organizar uma festa em casa, chamar os amigos. Tá, o objetivo qual é? O objetivo é minha festa. Mas ela já quer partir para convidar os amigos. Um exemplo. Quando antes ela tinha que programar a data, programar o horário, programar
o que vai ser servido, que atividades, brincadeiras vão ter na festa, quantas pessoas ela pode chamar, qual vai ser o critério dela convidar essas pessoas, como ela tem que fazer esse convite. Enfim, a segunda função executiva é fundamental em tudo, né? Sobretudo, naturalmente, no aprendizado. Ela estabeleceu o objetivo e o planejamento para ela atingir o objetivo dela, ela tem que se organizar. Tem que se organizar fisicamente e se organizar no tempo. Crianças que têm dificuldade de se organizar no tempo, por exemplo, você estabelece uma atividade em sala de aula ou em casa, olha, Joãozinho vai ter que... Nós temos 30 minutos para fazer essa atividade. E o Joãozinho, ele se perde ali no tempo, chegou em 30 minutos, ele nem chegou à metade das atividades que ele tinha que fazer naquele tempo. Se organizar no tempo, os pais também costumam fazer essa pergunta. Ligam para a criança, falam, olha, Joãozinho, 5 horas da tarde, fica pronto na porta de casa que nós vamos passar a te pegar. Quer dizer, e nunca ele vai chegar, nunca vai conseguir ter essa questão do tempo organizado na mente e chegar lá. A questão de organização física você vê pelo estado do quarto, das gavetas, dos armários, material escolar, não é? Isso é mais evidente e mais fácil de ser identificado. O iniciar. Então, eu tenho objetivo, eu já tenho um plano, eu já me organizei em relação a esse plano, que ações vêm antes, que ações vêm depois, eu tenho que iniciar, tenho que dar o primeiro passo. E muitas crianças com TDAH têm muita dificuldade em iniciar. Muitas vezes, não só coisas desprazerosas, mas também coisas prazerosas. Você fala para o seu filho tomar banho, escovar os dentes, se trocar. Ah, doutor, eu tenho que falar várias vezes, muitas vezes, até ele pegar e ir. Pode ser o caso de uma criança com dificuldade de iniciar. Dificuldade de focar. Quer dizer, eu preciso focar, eu preciso prestar atenção. Nós vimos que essa já é uma das funções executivas, a desatenção é uma disfunção executiva, né? Dificuldade de prestar atenção. Se eu não presto atenção, se a criança não presta atenção a cada momento, a cada etapa do planejamento, ela não consegue ir adiante e alcançar o objetivo. Ao longo da trajetória para atingir seu objetivo, coisas podem dar errado, independente da vontade dela, né? Ou mesmo em decorrência do planejamento não ter sido adequado. E muitas crianças que têm disfunção executiva, que têm TDAH, têm muita dificuldade com isso. A primeira dificuldade para entender ou para conseguir seguir adiante, ela desiste. Ela desiste, não persevera, né? Não persevera. E isso a gente sabe que é uma função executiva importante, a da formiguinha aí, de ter perseverança, de, apesar das dificuldades, tentar até conseguir chegar lá. Para eu conseguir chegar lá, para eu conseguir colocar meu plano em ação, organizado, tudo, eu preciso me monitorar. O que é se monitorar? Eu estou prestando atenção, eu estou focando, eu estou seguindo o planejamento que eu estabeleci. Isso é automonitoramento. Crianças com dificuldade de se automonitorar, por exemplo, crianças que numa situação social estão sendo muito desagradáveis e elas não conseguem perceber isso, né? Por isso que isso, em particular, atrapalha muito o aspecto social de crianças com TDAH, a dificuldade de automonitoramento. Outras vezes se manifesta de outras formas. Crianças que saem de uma avaliação para os pais, olha, eu arrebentei, eu fui muito bem, e na verdade foram muito mal na prova. Isso é um outro exemplo de dificuldade de automonitoramento. Flexibilizar é uma função extremamente importante,
que seria assim, a capacidade da criança encontrar alternativas diante de um imprevisto, diante de uma dificuldade. Conseguir pensar de forma alternativa. E é o contrário de flexibilizar, de flexibilidade cognitiva, é o que a gente tem rigidez cognitiva. Aquelas crianças que têm que ser só do jeito que elas pensam, você muda o cenário, mantém o problema, elas já não conseguem acertar. Então, muita dificuldade de flexibilização cognitiva. Isso, específica, a gente encontra no TDAH, mas encontra em alto grau a dificuldade de flexibilização no autismo, né? Um dia a gente pode voltar e conversar só sobre isso. Inibir, capacidade de inibição comportamental. Então, aquele módulo das funções executivas, na capacidade delas de inibir, de regular o comportamento. Inibir, brecar. Regular as emoções. E operacionalizar tem a ver com aquela memória de curto prazo. Eu falei memória operacional. Então, essas 11 funções, a gente divide em 2 grupos. Funções executivas quentes, que são aquelas relacionadas ao comportamento. Então, inibir, regular as emoções e flexibilizar. Se essas funções não vão bem, a criança muito provavelmente tem problemas comportamentais com impacto na vida. E as funções executivas frias são as outras que estão mais envolvidas com o aprendizado, né? Com a chegada da informação no cérebro e a sua retenção. Bom, tudo bem até agora? Excelente, doutor. Tem muitas perguntas. O senhor... Tá, vamos chegar lá. Ô, Mariana, eu só estou, de vez em quando eu vou perguntar, porque eu fico com medo de disparar falando e, de repente, eu perco o sinal, tá? Tranquilo, todo mundo falando que a PCNP Ana Paula falou que com o doutor Arruda, aprendizado é na certa. Então, pode continuar. Então, onde é o berço, onde é o cenário do cérebro, onde essas funções tão importantes são processadas? O cenário é essa região da frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Extremamente complexo, mas vocês vão entender melhor com uma metáfora. Com os pedais de um carro, né? A gente tem o acelerador, o breque, a embreagem. Aqui a região daqui de trás do tronco cerebral, essa região posterior, é a área de acelerador, tá? E o que não vai bem no TDAH é a área de breque, aqui da frente. Tá ok? Imagina que se eu não tenho breque, eu não consigo inibir meu comportamento, eu não consigo regular minhas emoções, eu não consigo ser flexível, eu não consigo parar e prestar atenção, eu não consigo iniciar, não consigo operacionalizar. Então, todas essas funções estão relacionadas aí com a parte da frente do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal. Esse aí é o cenário onde ocorrem alterações neuroquímicas, então, mensageiros químicos dessa região, que na criança com TDAH vão estar sendo produzidos em baixa quantidade. Bom, o breque não está funcionando bem. O acelerador tá, essa criança sobe as paredes, não para quieta. Aí o doutor dá calmante. O breque que não está funcionando, funciona menos ainda. Por isso que essa criança com medicação sedativa, calmante, antialérgico, ela vai ficar mais agitada ainda e mais desatenta. Por isso que o tratamento do TDAH, a gente usa estimulante, medicações estimulantes. Por incrível que pareça, os pais falam, mas doutor, meu filho é tão agitado, o senhor vai dar estimulante.
Vamos dar estimulante, mas não estimulante do acelerador, estimulante do breque. Funções executivas, elas são determinadas geneticamente. Tem uma influência genética, mas não é total. Existe uma influência muito grande da educação, do processo educacional, dos hábitos que se tem em casa, hábitos de organização, hábitos de focar, de regulação emocional, enfim. Nós vimos lá atrás que ela depende de experiências adquiridas. Então, uma criança que, olha só, de repente, nem tem alterações naquela região do cérebro, não tem TDAH, mas ela cresce num ambiente desorganizado, num ambiente onde os pais não regulam as emoções, não inibem comportamento, ela não vai desenvolver função executiva, tá? Essa é uma situação que a gente vai voltar a falar mais adiante. E funções executivas também, elas sofrem influência das adversidades, das situações ruins, eventos ruins que ocorrem ao longo do nosso desenvolvimento. Sejam eventos de ordem social, como pobreza, desnutrição, doença mental na família, abusos dos mais diversos tipos, vai haver um balanço entre adversidades, vamos dizer, situações de risco, a carga genética que essa criança trouxe e a educação que ela recebeu. Tá? Isso é um primeiro passo para a gente entender um pouco a dinâmica aí do desenvolvimento da saúde mental da criança. Aqui, vários estudos, não vou entrar em detalhes, mas que confirmam relação direta. Quanto maior o desempenho, quanto melhor o desempenho da criança nessas funções executivas, melhora a saúde mental dela, melhora a saúde geral, melhora o desempenho social, maior o desempenho acadêmico, sucesso profissional e mesmo status socioeconômico. Funções executivas têm a ver em ter sucesso na vida, tem a ver em ser feliz, tem a ver com todos esses módulos que a gente está vendo aí, diretamente proporcional. Esse estudo, por exemplo, mostra que crianças que já na pré-escola apresentam boas funções executivas, elas vão ter melhor desempenho em leitura e matemática ao longo de todo o ensino fundamental e médio. Isso é muito importante, a gente desenvolveu uma ferramenta para avaliar funções executivas de uma forma bem simples, através de questionários preenchidos pelos pais e pelo professor, validados na população brasileira, de forma que a gente consegue, lá na pré-escola, avaliar essa criança e já identificar ali crianças com baixo funcionamento executivo. Espera aí, qual a importância disso? A importância é que essas crianças, lá na frente, vão ter problemas de leitura, de alfabetização, de matemática e problemas comportamentais. Então, a gente pode, hoje, com o conhecimento que nós temos, os instrumentos que nós temos, identificar grupos de risco já na pré-escola, na educação infantil, e atuar preventivamente nesses grupos, né, para evitar os problemas futuros. Esse outro estudo, muito citado, mostra que as funções executivas são mais importantes para o desempenho escolar do que o QI, do que a inteligência, e são capazes de prever as competências em matemática e leitura ao longo de todos os anos escolares. Então, aqui já vem um conceito que é importante, não é? Função executiva é diferente de inteligência. Qual a diferença? Nós temos dois tipos de inteligência, que a gente chama de inteligência cristalizada e inteligência fluida. Inteligência cristalizada é o fruto, não é? É a consequência do solo, do substrato, que é a inteligência fluida. Então, a inteligência cristalizada compreende habilidades de resolver problemas, conhecimentos gerais, né? Habilidades sociais, habilidades verbais, tal. Mas o que vai determinar que todo esse conhecimento
seja construído é a inteligência fluida. Então, funções executivas, processamento visual e auditivo, velocidade de processamento da informação. O que é isso? É o tempo que demora para a ficha cair, tá? Velocidade de processamento. Lógica, indução, dedução, identificação de padrões. Então, funções executivas são fundamentais. O QI vai ser uma estimativa que compreende a avaliação de todos esses aspectos em conjunto. Então, funções executivas é só uma parte disso. Hoje nós temos estudos sobre função executiva que acompanha a criança dos 3 até os 30 e poucos anos de idade. Isso é muito interessante porque, vendo o funcionamento executivo delas na infância, o que vai acontecendo ao longo da vida? Então, olha lá, crianças que entre os 3 e 11 anos de idade apresentavam baixo funcionamento executivo, têm menos perseverança, maior impulsividade, pobre atenção. Aos 30 anos de idade, elas apresentavam maior risco de pior saúde geral. Mas por que isso? Isso é fácil de entender. Os pesquisadores, avaliando esses adultos, que lá na infância tinham baixo funcionamento executivo, eles observam que, por exemplo, crianças que crescem com baixo autocontrole, baixa regulação, baixa inibição comportamental, eles vão ser menos disciplinados. Então, aí é maior a prevalência de obesidade, de hábitos ruins, uso de substâncias, álcool, cigarro. Por isso que chegam lá na vida adulta, os que tinham pior função executiva, chegam lá na vida adulta com pior saúde geral. Menores salários, maior uso, abuso e dependência de substâncias, maior número de atos criminosos quando comparados com controles. Então, aquilo que a gente já falou, função executiva tem muito a ver com desfechos ao longo da vida, desfechos que a gente acaba chamando de felicidade. Sucesso acadêmico, profissional, saúde física e mental. A gente consegue medir, já falei para vocês sobre isso, uma escala que a gente publicou agora recentemente, original, brasileira, a primeira, em que pais e professores preenchem questionários sobre comportamentos da criança em casa e na escola, e a partir daí a gente aplicou em grandes populações, então a gente sabe avaliar todas as funções executivas daquela criança, se estão adequadas para o sexo e idade dela, ou se estão abaixo do esperado. Desculpa alguns slides em inglês, mas que é mais para eu me lembrar aqui da informação e da informação que eu quero passar, e daria muito trabalho aí para traduzir. Problemas, doutor, está ótimo, estamos conseguindo acompanhar. Esse outro estudo que a gente publicou em 2015, comparando crianças com TDAH e crianças sem TDAH, então aí vejam que tem crianças com TDAH do tipo predominantemente desatento. Esse é o protótipo, é o TDAH da menina. É lógico que existe menina com TDAH com hiperatividade, né? Mas muito frequentemente a gente vê sem hiperatividade, mais desatenção. Tem um outro subtipo, que é o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, e tem o tipo combinado. Bom, em todos esses desfechos, essas crianças, tirando o retraimento, que não havia diferença entre os que tinham TDAH e os controles sadios, que não tinham, todos os outros desfechos, a criança com TDAH tem mais problema, tem maior risco de ter problemas. Queixas somáticas, ansiedade e depressão, dificuldades de ajuste psicossocial, desorganização do pensamento, desatenção, delinquência e agressividade. Aqui é um outro estudo, mas só para mostrar a parte de baixo aqui, né? Crianças com TDAH comparando com os controles. Controles são crianças sem TDAH, da mesma população. Elas têm um risco 13 vezes maior de ter baixo desempenho escolar do que as crianças controles. Então, o TDAH, e vocês podem agora entender melhor,
não é a dificuldade na escola, o baixo desempenho escolar, não é só por conta da desatenção, mas por dificuldades em todas aquelas outras funções executivas. Toma adiante com impactos ao longo da vida. Mariana, você pode me falar quantos minutos? Claro, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós iniciamos 6h30, foram 40 minutos, mas fique tranquilo, tá? A gente tem muitas perguntas, algumas que já... 40 minutos, eu falei? Passa rápido, né? Mas um Olha tempo... o que o isolamento social fez comigo. Tranquilo, só elogios. Para mim, eu tinha falado uns 20 minutos. Não, mas o raciocínio que o Arruda está passando, a gente consegue identificar e pensar nesses alunos, né? É muito explícito para nós, professores, mas pode continuar, tá? Se acaso... Eu vou procurar ir um pouco mais rápido. Tranquilo. Na fase pré-escolar, esses são os principais problemas. Queixas comportamentais e acidentes domésticos. É muito comum no pré-escolar intoxicações que ocorrem dentro de casa, ou mesmo envenenamento, né? Porque essas crianças são terríveis, elas têm baixa percepção de perigo, são impulsivas, né? Agem, é só lembrar da falta de breque. Todos os outros impactos ao longo da vida vão ser por falta de breque também. Então, aqui surge, então, com o início da escola, os problemas acadêmicos, sociabilidade. Essas crianças, por serem muito agitadas, por serem muito impulsivas, os colegas acabam se afastando delas. Ou que vamos pensar no TDAH da menina, desatento. Por ela ser mais desatenta e lenta, existe uma tendência também a afastamento social em relação a essa criança, né? O que acontece? Ela passa a ter problemas de baixa autoestima, baixa autoconfiança, muitas vezes depressão. A depressão pode sobrevir ao quadro de TDAH, e comportamentos de risco, como cutting, da criança, do adolescente se cortar. Isso é frequente em adolescentes com TDAH, delinquência e acidentes. E lá na frente, então, insucesso profissional, problemas sociais, problemas conjugais e familiares. O risco de divórcio em adultos com TDAH é quase 7 vezes maior do que adultos sem TDAH. Grande parte deles não chega à universidade. Quando chega, uma pequena parte termina. Enfim, eles recebem menores salários na vida adulta, menos frequentemente são contratados em tempo integral, maior risco de também baixa autoestima, acidentes e abuso de substâncias. Então, nós estamos falando de um transtorno sério, algo sério, não é algo que se restringe aos muros da escola, né? É algo que vai marcar o indivíduo para o resto da vida e pode determinar sua felicidade ou sua tristeza, mais frequentemente, infelizmente, sua tristeza, sua infelicidade. Genética é rápido. Herdabilidade é o grau que uma característica humana ou um transtorno tem influência da genética, né? É um valor que vai de 0 a 1, o valor maior que a gente encontra é a estatura, né? Pais altos, pais baixos, filhos baixos. Vejam que para transtorno do pânico, depressão é 0,4, para esquizofrenia 0,75, para o TDAH 0,8. Então, o TDAH é altamente herdado, né, geneticamente. É lógico que, às vezes, o pai tem um pouco de gene e nunca manifestou o problema, a mãe a mesma coisa. Um filho que nasça com a carga genética que seja pequena dos dois, essa carga se transforma em uma carga genética maior, ele pode vir a ter TDAH sem os pais nunca terem manifestado. Então, fatores genéticos aliados aí a fatores
pré-natais, né, mesmo antes do nascimento, fatores neuroquímicos, neuroanatômicos, fatores ambientais e mesmo lesões do sistema nervoso podem culminar aí com o TDAH. Vejo nesse outro estudo nosso, mostrando que mães que fizeram uso de álcool ou tabaco durante a gestação, o risco muito maior, quase 3 vezes maior, o risco dessa criança que teve exposição pré-natal a álcool e tabaco de ter TDAH, porque essas drogas, essas substâncias, interferem na formação do córtex pré-frontal, que é aquela região que nós vimos. Como que é o diagnóstico? Já disse que não é laboratorial, é um diagnóstico clínico. Os sintomas nós já vimos bastante dos sintomas, esses sintomas têm que iniciar antes dos 12 anos de idade. Eles precisam durar mais do que 6 meses. Eu não posso cogitar num diagnóstico de TDAH, pais que trazem para mim um adolescente e falam, olha, doutor, ele há 1, 2 meses ele está assim, desatento, agitado, caiu o desempenho na escola. Isso não é TDAH. Pode ser uso de substância, depressão, outras coisas. Mas para ser TDAH, os sintomas têm que estar presentes na infância, já na infância, duração prolongada. Aí é uma coisa técnica, que são sintomas que a gente procura de desatenção, hiperatividade e impulsividade, tem que ter uma quantidade mínima desses sintomas para a gente cogitar. Esses sintomas têm que estar presentes em 2 ou mais contextos. Então, também não é TDAH uma criança que na escola ela não para quieta, hiperativa, impulsiva e desatenta, e em casa ela não tem nada disso. Isso não é da máquina, não é do cérebro, não é neurobiológico. Tem que procurar outra causa. Para ser TDAH, os sintomas têm que estar presentes na escola, em casa, na casa dos avós, na igreja, no clube, em todo lugar. Tudo bem? Para ser TDAH, esses sintomas têm que trazer prejuízo significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Então, aqui um adendo importante. Às vezes a gente recebe crianças, olha, tem TDAH, tem suspeito de TDAH. Então, você imagina um menino extremamente agitado, impulsivo, mas vai super bem na escola, tem um alto desempenho social, é requisitado pelos amigos e, enfim, não tem prejuízo algum no desenvolvimento dessa criança. Então, ele parece que tem TDAH, mas não tem. Muitas vezes ocorrem diagnósticos errados aí, levando em conta só a presença do sintoma. E não é só a presença do sintoma. É preciso que esses sintomas tragam prejuízo no desenvolvimento dessa criança e que eles ocorram em vários contextos. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Vocês acham que toda pessoa triste tem depressão? Não tem, não é? Quando que tristeza vira depressão? Quando ela se prolonga ao longo do tempo, quando ela traz impacto, quando ela ocorre em vários contextos. Que impacto? Esse indivíduo se afasta dos amigos, se afasta da família, cai o desempenho no trabalho, né? Para de tomar banho, pensa em se matar. Então, aí nós estamos falando em transtorno, tá? Não estamos falando de sintomas. Então, não basta apenas a presença dos sintomas. E aqui, de novo, algo bem técnico, mais para o médico, que ele tem que afastar outros transtornos que muitas vezes confundem com o quadro de TDAH e muitas vezes ocorrem junto com o TDAH. Se a gente for na população geral, então, em torno de 5% das crianças têm TDAH no mundo. Mas se a gente for numa população de 100 crianças com autismo, perto da metade vai ter TDAH. Tá? Então, porque são transtornos que caminham juntos, como hipertensão e diabetes, obesidade e hipertensão e assim por diante. Bom, então, estamos no finalzinho e aqui só lembrar algo bastante importante e que tem a ver com a metade da pergunta que a Mariana me fez, a distinção de dificuldade e transtorno.
Essa distinção a gente pode entender melhor através dessa metáfora do computador. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador, as placas, o HD, a máquina do computador. E aqui para a gente seria o cérebro. E softwares são programas que rodam nesse computador. Softwares, né? Na metáfora do computador. E para nós, a gente vai chamar isso de hábitos. Então, muitas vezes, a criança ela tem alterações aqui no córtex pré-frontal, baixa produção de dopamina, tem genética, tudo. E não consegue ter um bom funcionamento executivo, um bom funcionamento daquelas habilidades que nós falamos aqui. É TDAH, é um problema de hardware, é um transtorno. Dificuldade não necessariamente ocorre por problemas no cérebro. Tá? Dificuldades podem ser problemas de software, problemas de hábitos. Por exemplo, chega o pai, doutor, meu filho não gosta de ler. Aí você pergunta, e vocês? Vocês leem? Papai, mamãe, lê em casa? Ah, doutor, eu chego em casa, eu tenho que cozinhar. Ah, doutor, eu chego em casa, eu estou cansado, quero ver o futebol. Então, os pais não leem, querem que a criança leia. Isso é software. Então, se os pais têm um mau funcionamento executivo, a casa é super desorganizada, não regulam o que falam, não inibem o comportamento, não regulam as emoções, essa criança tem tudo para crescer com esse software rodando. E, de repente, ela não tem TDAH. Tá? Você avalia, faz uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação mais aprofundada, e você percebe que o problema ali é de software. Tá? Muitas dessas crianças, infelizmente, vêm sendo medicadas e quando, na verdade, não tem o problema, mas é mais uma falta de estímulo educacional. Bom, tratamento inclui, mas está longe de ser apenas medicação. A medicação é muito eficaz. Sem ela, o tratamento não evolui, não vai adiante, a criança não reabilita, mas só a medicação não funciona. A gente precisa de psicoeducação, conversar com os pais, com os professores, sobre o que é TDAH, a origem neurobiológica desse transtorno e como eles podem ajudar em casa, dar suporte em casa e na escola, dar suporte em casa e suporte escolar, né? São necessárias, muitas vezes, intervenção psicossocial, então, psicoterapia, com psicóloga, de linha cognitivo-comportamental, é o que tem evidência científica. Outras vezes, outras intervenções, como psicopedagoga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e outras. Essas são as principais. Precisamos conversar sempre sobre funções executivas. Existem formas de estimular essas funções em casa e na escola e ao longo do processo educacional. E, sobretudo, isso é importante, é rico, é fundamental para toda criança. Mas, em se tratando da criança com TDAH, a importância é ainda maior. Vocês sabem por quê. Funções metacognitivas, um dia a gente pode parar para conversar sobre isso, são estratégias da forma que a criança aprende. É o aprender a aprender. Então, estratégias para assistir uma aula, anotar, redigir, pesquisar, estudar para as provas, enfim. Algo que corre à parte do cognitivo. E a intervenção farmacológica, que é muito segura, eficaz. Esses medicamentos vêm sendo usados em crianças há mais de 75 anos, os psicoestimulantes. Então, nós, médicos, temos segurança para usar em curto, médio e longo prazo, né? Porque são medicações seguras. A maioria das medicações que a gente usa para crianças, tirando a aspirina, não tem essa idade. Tá? Então, o tratamento é seguro, a medicação não provoca dependência, não provoca nenhum efeito colateral grave. Eu, em 30 anos, prescrevendo essa medicação, nunca tive
nenhuma criança com efeito colateral grave. Que a gente observe mais frequentemente a diminuição do apetite, perda de peso. Isso pode ocorrer principalmente no início do tratamento, mas é plenamente factível aí lidar com isso. Existe uma série de orientações para evitar isso, já que a diminuição do apetite não ocorre o dia inteiro, mas apenas após algumas horas da medicação. Bom, as funções executivas, isso é bem moderno, viu? Em poucos lugares aí ainda já estão falando de reabilitação cognitiva em criança de funções executivas em crianças com TDAH, e isso a gente também pode um dia entrar para dar mais detalhes. Bom, a comunidade Aprender Criança, terminei. Só dar um recado da nossa comunidade, é uma comunidade virtual, acadêmica, né? Aberta a todos, é free, é gratuita, e nós criamos essa comunidade em 2006, e desde lá a gente vem trabalhando bastante essa nossa ação de transformar os conhecimentos de neurociência em atividades, em práticas do dia a dia para o educador, seja em casa, no processo de educação, seja dentro da sala de aula. A comunidade Aprender Criança hoje conta com mais de 6.000 cidadãos aí que participam no Brasil inteiro. Agora, recentemente, nós passamos para esse domínio, que é do Instituto Glia, né? www.institutoglia.com.br. A gente tem lá, organiza congressos a cada 2 anos, aqui em Ribeirão Preto, são congressos de 700.000 pessoas, e são congressos sobre essas temáticas de desenvolvimento infantil, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizado. Esse ano que não teve, a gente teve que cancelar por conta da pandemia, né? Esperamos em breve voltar. Ao longo desses anos, nós desenvolvemos materiais de download gratuito que vocês encontram lá no site do Instituto Glia, na aba Comunidade Aprender Criança, como a cartilha do educador, Educando com a Ajuda das Neurociências. Tem muita informação interessante aí sobre saúde mental infantil, sobre como os pais podem, em casa, estimular o desenvolvimento de suas crianças, educar para a resiliência, que é outro tema muito interessante, que também a gente pesquisa. Tem muita informação aí. 2014, aí um trabalho de muitas mãos, de pesquisadores do Brasil inteiro, e mesmo de fora do Brasil. A gente desenvolveu a cartilha da inclusão escolar, onde vocês vão encontrar informações, recomendações para suporte escolar em várias situações. Eu vou mostrar o índice já já. Em breve, vocês vão ter 2 cartilhas do projeto Escola da Diversidade que orientam o que são funções executivas e como os pais e os professores, tem uma cartilha do professor, outra dos pais, como podem fazer para educar essa criança para um bom funcionamento executivo e resiliência. Esse é o índice da cartilha da inclusão. Então, observem que tem as recomendações gerais. Então, aí entram recomendações para alunos, né, para professores de alunos com deficiência intelectual, auditiva, deficiência visual, deficiência motora, alunos no transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, talentosos e superdotados. Depois, no final, é uma amiga nossa, pesquisadora da Harvard, a doutora Tracy Tokuhama Espinosa, ela escreveu esse artigo, que foi para a cartilha, esse capítulo, sobre como princípios e práticas para o professor hoje instruir com base em neurociência da educação, com base em como o cérebro funciona. Lá existe um capítulo só para orientação, como tornar sua escola
uma escola inclusiva. E lá também, nessa aba, né? Então, o Instituto BLI, a aba Comunidade Aprender Criança, vocês podem se cadastrar, só colocar o e-mail e se cadastrarem lá, que vão receber o nosso boletim, que agora a gente está retomando com informação, um boletim por e-mail, gratuito, a gente envia por e-mail, notícias do cérebro, sempre com novidades, pesquisas, dicas do dia a dia. Puxa, eu tô com vergonha, eu falei 1 hora, falei 67 minutos, desculpa. Uma aula bem dada, não fique com vergonha, pelo contrário. Posso começar com elogios? Doutor Marco Antônio Arruda? Oi, fica à vontade. É vasto. Vou falar aqui, acho que 1 hora só de elogios também, ó. Então, nossa dirigente agradece muito e falou que as analogias utilizadas, assim, foram muito esclarecedoras. A Patrícia Fávero Carminati, maravilhosas informações. A PCNP de Educação Especial, né, Cristina, ela fala muito também dessa diferença de deficiência e transtornos, né? Ela pediu me salvem, ela está muito feliz com a live, né? O professor Cassiano, um professor da nossa escola, ele está muito agradecido, pois ele tem um filho autista, então ele está agradecendo demais. Leila Camargo, excelente explanação. Ó, eu vou me prolongar um pouquinho, tá? Porque tem muitos. Não, vamos para as perguntas, Raquel Lourenço, parabéns. Muita gente elogiando aqui, pessoal. Muita gente. Desculpe se acaso eu não falei seu nome. Me desculpe, porque eles cobram, viu? Me desculpem, pessoal. Ó, eu vou iniciar com algumas perguntas, tá? Então, falando que o senhor é um profissional competentíssimo. Nossa, muita gente aqui, tá? A dúvida, né? Se a pessoa tem 35, 40 anos, é ainda possível diagnosticar? E também, assim, se for introduzir a medicação, né? Nessa faixa etária, há um aumento dessa medicação, a diminuição dessa medicação conforme a idade? O diagnóstico, ele pode ser feito em qualquer idade. Até 15, 20 anos atrás, a gente achava que era um transtorno que ocorria só na infância. E aí não, várias pesquisas mostrando que ocorre no adulto e o impacto na vida do adulto é muito grande, né? E o tratamento é eficaz como é na criança. Só que as estratégias são diferentes, porque o medicamento e as outras intervenções são eficazes no adulto, mas no adulto não tem cura. Na criança tem cura, porque é um cérebro que está em desenvolvimento, ele ainda não está completamente formado, e isso é lindo, né? Para eu que sou neurologista da infância, vocês que são professores, isso é a coisa mais linda de ver essa evolução dessas crianças que ficam comigo, às vezes, anos, né? Vocês também. E, então, né, o processo de amadurecimento biológico do cérebro, ele vai forte até 6, 7 anos de idade, mas ele continua até o início da vida adulta. Então, doutor, tem uma pergunta, linkando da possibilidade de cura se for tratado na fase de neuroplasticidade. Exatamente isso aí. E imagine que de 10 crianças que você diagnostica e trata adequadamente, a medicação não vai funcionar, o tratamento não vai funcionar. A gente tem no Brasil 3 medicações, nenhuma das 3 funciona, nesses 10%. São casos rebeldes, casos assim, muito graves. Em outra criança, você vai ter que usar a medicação até a vida adulta. Então, você usa a medicação, ela funciona bem, ajuda a criança. Você usa 5, 10 anos.
Você tira a medicação, os sintomas todos voltam. São crianças que o medicamento funciona, o tratamento funciona, mas precisam tomar por tempo muito prolongado. As outras 8, o tratamento, isso já não só baseado na minha experiência, mas na literatura, o tratamento é muito eficaz. E isso, na minha experiência, em torno de 2 a 5 anos de medicação, a gente consegue, é lógico que em alguns casos mais, a gente consegue controlar os sintomas, tirar a medicação e os sintomas não voltarem. Doutor, tem uma neuropsicopedagoga, a Renata Casali. Ela falou que leu alguns estudos que mostram problemas autonômicos, não sei se eu pronunciei corretamente, no TDAH. E se o senhor já identificou esse desbalanço nas crianças? Não, autonômico nunca li nada. De desautonomia, acho, para mim, isso a gente procura sempre estar por dentro do que está acontecendo, né? Problemas autonômicos, o sistema nervoso autônomo, ele tem funções automáticas, tipo respiração, controle de temperatura, batimento cardíaco, pressão arterial, funcionamento intestinal. Então, ele é dividido em simpático e parasimpático. É uma parte, vamos dizer assim, automática do nosso funcionamento automático. Não, nunca li nada sobre isso. E mais uma pergunta que parece ser muito interessante, em muitos casos, né, falando aqui, e perguntou novamente, qual uma idade mínima para a criança receber um diagnóstico? Isso é importante, não deu tempo de falar. A gente, isso aí vai ter, não tem consenso entre os especialistas, mas a forma que eu penso é assim, o desenvolvimento dessa área do cérebro, do córtex pré-frontal, ele quase total, vamos dizer, mais de 90% dele ocorre até os 6 anos de idade, 7 anos. Então, é muito difícil, antes dessa idade, eu diagnosticar e medicar, tá? Porque a gente tem que esperar o processo normal. É lógico que tem situações críticas. Eu tenho um menino, é um caso que eu não me esqueço, um menino realmente muito, muito, muito agitado, hiperativo, impulsivo, e a conversa com os pais foi essa, aos 5 anos de idade, vamos esperar, né? Depois de alguns meses, eles voltam, o menino com os 2 braços engessados. Eles estavam no hotel fazenda, e eles, cansados, tal, acordaram cedo, tinham ficado até tarde para fazer o menino dormir, desceram para tomar o café da manhã. Daí, a pouco, eles veem um ser pulando com uma toalha no pescoço, pulando pela janela. Então, são situações que não tem jeito, você tem que medicar precocemente, mas geralmente a gente aguarda essa idade de 6, 7 anos. Pessoal, tem mais perguntas, nós vamos deixar para o finalzinho, tá? Vocês percebem que na nossa live nós temos 2 professoras e 2 mães. Para quem não sabem, nossas professoras são mamães também, tá? E elas também têm uma perguntinha e até um relato de experiência, bem brevemente, tá? Agora é com a Ana, é isso, Ana? Isso! Bom, vamos lá então, né? Antes de fazer a pergunta, conta um pouquinho da minha experiência com o TDAH. Eu tenho 2 filhos, Murilo e a Cecília. O Murilo vai fazer 7 anos, a Cecília vai fazer 4 semana que vem. E o Murilo foi diagnosticado agora em maio pelo Dr. Arruda com TDAH. Quando nós recebemos esse diagnóstico, confesso que eu não fiquei surpresa, porque eu já esperava, né, um diagnóstico ou com TDAH ou com algum outro transtorno, porque por ser professora, né, a gente vive lendo sobre os transtornos para a gente poder adaptar as atividades para os nossos alunos que têm alguma deficiência, né, enfim, para que eles sejam incluídos, né, enfim. E o Murilo, assim,
começou a fazer o tratamento, né, com o doutor Marco Arruda, e a gente, eu fiz aqui toda inteira, mas eu fico nervosa, tá? Então, nós sempre assim, antes da gente levá-lo, né, ao neuro, a gente sempre fez o acompanhamento com a nossa pediatra, a doutora Vivian. Um beijo para a senhora, que deve estar assistindo. Ela sempre nos tranquilizou, sempre procurou, né, acalentar o nosso coração, né, porque a gente sempre ficava naquela dúvida, né, ele tinha os seus momentos de crise, e quando não estava nesses momentos de crise, sempre uma criança dócil, amiga, companheira, muito esperto, muito inteligente, só que assim, esses comportamentos começaram a refletir na escola, né? Então, nós tentamos com a terapia, com a psicóloga Thalita da Autorto, um abraço e um beijo também, que com certeza vai estar assistindo a gente. E, assim, ele teve uma boa melhora com a terapia, porém, ele ainda persistiu com esses momentos difíceis, de crises, de braveza, né, de hiperatividade. Enfim, aí chegou o momento, então, né, eu e meu marido, nós decidimos levá-lo ao neuro, e realmente, né, tudo que o doutor passou para a gente, né, nesse momento de aprendizagem sobre o TDAH, o Murilo se encaixou certinho em muitos sintomas, e, enfim, nós estamos em tratamento, não é fácil, porque a gente precisa ter uma rotina, a gente sempre teve uma rotina, sempre, mas ainda mais agora, né? E assim, a gente vive instigando o Murilo para que ele tenha assim novas percepções das situações que a gente vivencia, né? Para ver se ele consegue resolver algumas situações, né, do nosso dia a dia. Então, assim, eu estou muito feliz porque começamos em maio o tratamento, nós estamos em julho, começando agosto, e assim, a gente já percebeu uma grande melhora. E, por favor, mães, pais, professores que estão nos assistindo, né, por favor, procure quanto antes, se vocês percebem algo de diferente nos filhos, não tenham medo, né, de diagnóstico, né, vamos dar qualidade de vida para os nossos filhos, eles merecem. É isso, né? E agora vem a nossa pergunta, né? Quem que a gente deve buscar primeiro, então, né, doutor? Percebi algo de diferente, quem eu devo buscar? Isso. Eu acho que sempre o pediatra, né? O pediatra, ele é o profissional médico com mais dedicado à criança e ao desenvolvimento infantil, né? E aí sim, o pediatra, depende do perfil do pediatra, às vezes ele tem um interesse maior sobre saúde mental, sobre tratar, diagnosticar e tratar TDAH, o autismo, e isso pode transcorrer de forma muito boa, muito positiva, muito baseada em evidências. Agora, não tendo esse profissional com esse perfil, o ideal, e muitos pediatras acabam não tendo esse perfil e encaminhando, então, para o neurologista infantil ou psiquiatra infantil, né? São os profissionais médicos, né, da área médica mais dedicados a isso. E agora, temos a nossa professora Ana Cláudia também, professora e mãe. Pode falar, Ana. Olá. Então, no meu caso, o Bernardo ele é um caso um pouquinho diferente, né? O doutor Arruda, ele comentou que normalmente nas meninas é que tem o déficit, mas não apresenta a hiperatividade. No meu caso, o Bernardo foi um pouco mais difícil da gente perceber isso, porque ele não tem a hiperatividade, ele tem só o déficit, né? Que é comum mais nas meninas e não nos meninos. Então, ele sempre foi uma criança muito tranquila, e agora eu tenho uma menina que é o oposto, né? Totalmente agitada. Então, hoje eu vejo que realmente ele é uma criança muito tranquila. Minha bebê tem 1 ano e meio, né? E dá volta nele já, né?
E ele é muito tranquilo, sempre muito tranquilo, mas sempre muito desatento, né? E isso, quando iniciou somente o início da alfabetização, a gente percebeu que estava atrapalhando, sim, né? E a gente percebeu também, no início ele teve também a fala, né? Que foi um pouco mais difícil, e a questão que a gente começou a perceber também é a questão social, né? Essa dificuldade dele, dessa interação social, e mesmo aquela parte do breque mesmo, né? Que o doutor fala, que é muito característico, né? E que a gente veio percebendo, tanto eu quanto meu marido, quanto a família do meu marido, que é todo mundo da área da educação, né? A gente foi percebendo isso nele, né? E aí a gente também procurou auxílio, e aí ele recebeu esse diagnóstico também, né? Ele não tem esse lado da hiperatividade, mas ele tem sim o déficit de atenção, ele tem o transtorno. Portanto, aí a gente começou uma rede de auxílio, né? Fono, a psicopedagoga, a psicóloga, nós pais, né? Levamos o relatório na escola, e é um trabalho muito, muito interessante também feito pela escola, enfim, né? Emendando nisso, eu já venho também com a minha questão. Em relação à escola e os pais, a gente tem um suporte que a gente tem que dar, né? Eu, como mãe e como professora, já percebi que esse suporte, ele é extremamente importante, né? Tanto que só a medicação, o senhor mesmo disse que não, né, não tem o efeito. Então, eu queria saber, assim, se o doutor poderia passar para a gente alguma coisa prática para nós pais e professores, como a gente pode dar esse suporte para os nossos filhos, os nossos alunos que têm o TDAH. O suporte tá bem detalhado naquela cartilha que a gente vai colocar para... Tem as duas que já estão em download gratuito, e tem as outras duas fazem parte do método GLIA, e a gente vai colocar para download gratuito. Ali tem muita informação. O que eu aconselho é colocar na cabeça aquelas 11 funções executivas. E, a partir dali, você vai começar a identificar, não que ele tenha todas disfuncionais, todas deficitárias, não. Isso não é comum. O mais comum é que tenha algumas só. Então, identificado que funções ele está tendo dificuldade, ali existe um roteiro na cartilha para vocês trabalharem isso. Mas, Ana, é possível você, pensando nisso, com criatividade, desenvolver atividades que favoreçam isso. Por exemplo, focar. Não vai deixar, se a criança tem dificuldade de prestar atenção, você não evite de deixar que ela faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela está assistindo a televisão, está com um brinquedinho na mão e o laptop, né? É comum ver isso. Não, tem que educar, estimulando uma coisa de cada vez. E cada coisa que for fazer, ir até o final. Aí você já vai estar estimulando perseverar. Tem que estimular o automonitoramento. Então, em determinada situação em que faltou o foco, você ajudar ele a perceber. Para ele desenvolver automonitoramento, ele conseguir se perceber melhor. É lógico que isso tudo melhora, as funções executivas melhoram muito a partir do momento que você medica. Mas é importante essa atuação de suporte em casa, na escola, e, eventualmente, se a disfunção executiva é muito importante, aí o ideal mesmo é procurar uma psicóloga de linha cognitivo-comportamental, que elas sabem orientar bem como fazer em casa para reabilitar essas funções executivas. Excelente colocação. Dá para a gente perceber que ele é um trabalho que não é de uma área específica, né? É uma equipe que trabalha para esse desenvolvimento. E tem um ex-aluno nosso, que ele chama João Sinegaglia,
E ele pergunta se durante a vida escolar a tendência do TDAH é aumentar ou diminuir. Também não deu para mostrar estudos de longo prazo, mas de cada 10 crianças que você dá o diagnóstico de TDAH aos 7 anos de idade. Se você acompanha essas crianças aos 15 anos de idade, 70% delas vão estar ainda com o TDAH. O diagnóstico é retido. Isso crianças não tratadas, tá? Não tratadas. Se você reavaliar na vida adulta, 60% vão estar ainda com TDAH. Então, existe uma chance de o TDAH curar, vamos dizer assim, de 40%, você não tratando. Tá? O problema é que os outros 60% vão acumulando impactos, prejuízos ao longo da vida. Então, esse tipo de estudo mostra que diagnosticou tem que tratar, porque é um transtorno grave. Tem uma pergunta, mas ela é mais específica da anamnese, né? Tem duas, na verdade, ligada. Eu estou fazendo um resuminho aqui. Eles perguntam, uma professora, a Sônia, ela pergunta se não falar, isso também pode ser caracterizado nessa investigação, é um dos indícios, e a prematuridade e o baixo peso, sendo que nunca usou tabaco ou qualquer tipo de álcool. Na anamnese também pode ser possível? Sim, prematuridade, baixo peso, desnutrição intraútero, né? Todos esses fatores estão relacionados com um maior risco de TDAH. Não falar, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Vou procurar aqui a pergunta dela certinho para eu falar, que tem muitas perguntas e muitos elogios. Não falar Ó, a criança que demora a falar é um sinal ou manifestação do TDAH? Não, normalmente não. Não é o atraso na fala, não. A gente preocupa atraso na fala no autismo, né? Que é um dos critérios aí para o diagnóstico. No TDAH, não. Mas pode ocorrer, mas não faz parte dos critérios para a gente dar o diagnóstico. Mais uma perguntinha. Quando pensa no transtorno, a alimentação pode ajudar também no tratamento, uma nutricionista? Infelizmente, não. Existia uma época que achavam que açúcar, corantes e outros aspectos alimentares, dietas livres de glúten, enfim, mas nenhuma dessas dietas mostrou eficácia em estudos controlados, né? Então, infelizmente, não é por aí. Agora, a questão do... Então, voltando, não adianta você tirar corante, tirar açúcar ou outros componentes. A nutricionista vai entrar e vai ajudar a gente quando a medicação interfere muito no apetite. Então, aí a nutricionista ajuda muito. Bom, a última perguntinha agora. Sobre as cartilhas, só para voltar, né, para todos os profissionais que estão aqui presentes, essas cartilhas do Instituto Glia, elas são gratuitas, né? Você pode baixar em PDF, fala sobre as deficiências. Sim, as duas, todas gratuitas. As duas primeiras, a cartilha do educador e a de inclusão escolar, já estão lá disponíveis, já faz tempo, já tem acho, mais de 30 mil downloads, uma e outra um pouco menos. Agora, as outras duas de função executiva, em breve vai estar lá disponível gratuitamente. Eu acredito que o professor Mário e a professora Marielle tenha colocado o link abaixo, tá? Nos comentários da live. Então, se vocês precisarem, tá? O Mário falou, postei 3 vezes. Então,
Se alguém quiser, pode fazer lá o cadastramento também, né, doutor? Que você fica recebendo sobre os boletins, que são sensacionais, né? Para você que é educador, para você que gosta dessa área, né, das funções executivas, e é muito importante formação. Nós estamos indo para o final. Gente, muitos elogios, doutor. Eu não falei o nome, eles vão me matar, mas todo mundo elogiando o senhor. Não, pode falar do nome. Olha, muitos, ó. Eu vou falar alguns, tá? Eu não quero atrapalhar. A Alessandra Martins Tomazin, que ela é professora coordenadora da Escola Newton Próspero, é uma escola em Itápolis, uma cidade vizinha nossa, falou que excelentes contribuições para a nossa formação. A nossa dirigente elogiando novamente. Aqui, a Leila Camargo elogiando, Camila Ruiz, que é a nossa PCNP de Tecnologia e Geografia, a Lídia Fabrício, que eu já fiz a perguntinha dela, também elogiando, PCNP Rogério, a professora, que ela é professora dos anos iniciais, ela foi da nossa escola, hoje está em outra, né? A Sônia Guedes, falou que foi um excelente tema e que nós, professores, temos a necessidade de conhecer os nossos alunos, né? A gente precisa conhecê-los para poder ajudá-los. PCNP Vitor Hugo, tema pertinente. PCNP Ana Paula falou que com o doutor Arruda é aprendizado certo. Professora Sheila, temos uma mãe aqui, a mãe do Arthur também, elogiando. Rose Lodi, parabéns pela live. Emanuela, PCNP também de Itápolis, muito obrigada. A professora Juliana, que é professora da sala de recursos, que a gente nomeava, né? Sala de recursos também elogiando. Maria Helena Pinheiro, aprender com o Dr. Marco Antônio Arruda é aprender com excelência, apoiado sempre em evidências. Isso é muito importante, né? Evidências. E a Vânia Regina Carvalho fala assim, muito bom, tenho um filho de 7 anos com TDAH e TOD, né? Tem gente que não sabe o que é TOD. O senhor gostaria de só falar o que é? Senão é outra live, né, gente? O TOD é a sigla de transtorno opositor desafiador. Então, são crianças que se opõem a tudo, né? Baixíssima tolerância à frustração, e desafiam a autoridade, isso em vários contextos, né? Então, não é TOD se acontece só em casa ou se acontece só com a mãe, não acontece com o pai, ou se acontece só na escola, eventualmente, não acontece em casa. O TOD ele é generalizado, é com o porteiro do prédio, é com o professor de futebol. Então, são crianças que têm esses comportamentos e esses comportamentos passam a se agravar quando não ocorre o tratamento e estão evoluindo para mentiras excessivas, furto, judiar de animais, enfim, vai evoluindo para uma situação que a gente chama de transtorno de conduta. É muito comum a comorbidade andar junto com o TDAH, né? Perto de 30%, 40% das crianças com TDAH têm também TOD, e é um problema também muito sério. A professora Keila pediu para o doutor mandar um beijo a ela. Ó, um beijo para minha mãe, para o meu pai. Ó, já foi dado, Keila. A Luciana Detone, doutor Marco Antônio, profissional competentíssimo. A Giza, né, agradecendo muito o senhor, também é uma parceiraça, uma professora da nossa escola. CNP Fátima, professora Marina, o nosso diretor Matheus, muitas pessoas elogiando, um psicólogo muito parceiro da nossa escola, o Thiago Piotto também está presente. E agora a gente vai para a parte da despedida, né? Gente, passou rápido, né? Muita gente pedindo outra live, hein? A gente vai ter que agendar aí né? Uma próxima live, muita gente aqui pedindo, tá? Suas palavras agora. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao doutor, a Ana, a Mariana,
nosso diretor, toda a equipe, né, que é uma família, né? O doutor, pela sua disponibilidade, está passando um pouquinho para a gente sobre o TDAH, sobre esse marco para a minha vida pessoal, né, a vida da minha família. Eu fico emocionada porque a gente precisa entender, né, sobre esses transtornos, a gente precisa dar qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos alunos, e a gente precisa aprender, né? Precisamos nos atualizar, e é isso, gente. Muito obrigada. Professora Ana. Obrigada a todos os envolvidos na live, né? Todos que a nossa amiga já e professora já agradeceu, e lembrar também quem está nos bastidores, né? Marielle, o Mário, o Matheus está sempre com a gente, e também um agradecimento especial ao Dr. Marco Antônio Arruda, que foi assim um momento, acredito que para todos muito bom, mas para mim também foi um momento de muita reflexão, né? Tudo que foi falado, eu ia pensando um pouquinho no meu filho, um pouquinho em alguns alunos, né? A gente vai pensando, lembrando de alguns alunos, e muito obrigada, e esperamos que, né, teremos uma próxima, quem sabe, né, doutor? Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite inicial e fundamental da Natália, né? E conhecer vocês da escola, elogiar o trabalho de vocês, isso é extremamente raro, pelo menos do meu conhecimento, e eu lido muito com escolas, seja na capacitação de professores, seja no contato através de pacientes, né, que eu cuido. Oi? E aí, não isso é raro acontecer, essa iniciativa, sobretudo numa escola pública, né, onde a gente vê que a educação é levada a sério. E a educação levada a sério, ela passa obrigatoriamente por capacitação. A capacitação de professores e pais, porque os pais precisam entrar nessa história. Não basta delegar para a escola a educação, a motivação com estudos. Isso tudo começa em casa, né? A gente viu hoje a importância disso, de função executiva. Então, realmente estão de parabéns. Eu tive me perguntando aqui o que aconteceu comigo, porque eu perdi completamente o tempo. Eu acho que eu estava muito à vontade, sabe? Estava muito à vontade com vontade de falar. Em todos os casos, me desculpe aí se eu passei muito tempo. Desculpe a gente, às vezes, né, sabemos a vida corrida, né, de um médico, todo mundo falando que está emocionado. Nós que somos professores, temos um ideal que às vezes não é reconhecido, né? E escutar do senhor essa fala para nossa escola nos deixa muito emotivos. Me desculpe também, fico emocionada, né? Por a gente plantar uma sementinha, né? A gente está plantando uma sementinha da formação, né? O senhor faz um trabalho incrível, é muito elogiado na nossa região. Eu sei que o senhor não gosta muito, né? Que fale do consultório, mas se vocês precisarem, todos que estão aqui, mães, fiquem tranquilas, a gente indica, tá? A gente passa o telefone, a gente pode, né? Né, Arruda? Né? Tem o Instituto Glia, que vocês podem fazer lá o cadastro, tentar entrar em contato por lá. E vamos ao agradecimento final. Então, agradeço as companheiras aqui, Natália e Ana, que falaram da sua experiência, que nem sempre é fácil como mãe, né? Muitas mães se culpam, né, doutor, por esse transtorno. Então, fiquem tranquilas, a gente está vendo que não é culpa, não tem a questão de culpa. Muitas mães, a hora que o senhor estava falando, falavam, ai, meu Deus, meu filho a professora Marielle, será que meu filho né? Então, o senhor pôde, na hora de falar do diagnóstico, tranquilizar também essas mães. Agradecer nosso diretor Matheus pela confiança,
né, nossa dirigente regional de ensino, que divulgou para as 91 diretorias de ensino. Agradecemos muito pelo apoio do núcleo pedagógico também, que está fazendo parte dessa formação que o Dr. Marco Antônio Arruda disponibilizou. Foi uma verdadeira aula que vou assistir inúmeras vezes, né? Preciso assistir. E a indicação das cartilhas do livro Levados à Breca, né, doutor? É isso. A Ana Cláudia leu, né, Ana? A Ana leu também, então é mais uma indicação literária para vocês. E agradecer a todos que estão aqui presentes, nossos companheiros Jardel, parte técnica, o professor Mário e a Marielle, a professora Giza nos comentários, e todos os professores da nossa comunidade escolar. Espero que todos tenham gostado e aproveitado esse enorme conhecimento do doutor Arruda. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, viu? Obrigado, Mariana. Obrigado também o pessoal do backstage aí, Jardel, né? E todos aí que participaram. Boa noite. Boa noite, pessoal.